Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos aí para mais uma videomensagem e hoje vamos falar um pouco sobre o amor e a graça de Deus. Bem, estamos aí no início, de um novo ano, os primeiros dias do ano de 2017 e todo ano algumas pessoas, dentre os desejos de muitas pessoas, um dos maiores é aquele desejo de estar mais próximo de Deus. Eu quero um pouco mais do amor de Deus sobre a minha vida. Eu quero conhecer mais a Deus. Porém, a maioria dessas pessoas, elas não fazem por onde conhecer mais a Deus. E muitas das vezes elas acham, pelo simples fato de ser um novo ano, que elas terão uma nova vida. Mas nesta videomensagem nós queremos deixar essas palavras, que são palavras do Senhor Jesus, que são palavras do apóstolo Paulo, que são palavras de outros inspirados por Deus na Bíblia, de que o amor e a graça dele é o que nos traz essa nova vida. Para começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, um dos discípulos de Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 4, que vai dizer assim: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que também pode ser traduzido como compaixão, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja bem o que é importante aqui dessa palavra. Essa palavra mostra que a salvação em Cristo Jesus, ela não vem pelas nossas obras, mas ela vem pelo amor e pela bondade com que Ele nos amou, a misericórdia que Ele manifestou. E não é porque nós tínhamos um coração inclinado para o que é bom, porque lá o profeta Isaías, no versículo 64, ele vai dizer no capítulo 64, ao longo desse capítulo, que as nossas obras, que nós somos como imundo, e que as nossas obras para com Deus, elas são como trapos de imundícia, ou seja, nada do que nós fazemos para Deus por nós mesmos é bom. Nós só conseguimos manifestar a bondade quando Ele, através da sua misericórdia, resolve agir em nossos corações. Isso fica muito claro quando um certo homem se aproxima dele, do Senhor Jesus, e fala para ele: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Quando aquele jovem se aproximou e perguntou isso a ele, a primeira coisa que ele disse é: Por que me chamas bom? Apenas um é bom, que é Deus. Ali o Senhor Jesus, porque ele era 100% homem, 100% Deus, mesmo aqui na terra, ele quis dizer o seguinte: o homem não é bom, apenas Deus é bom. Quando o homem manifesta alguma bondade, essa bondade ela foi manifesta pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas o homem por si só, ele tem um coração corrompido. Aí muitos vão dizer, muitos sociólogos, muitos cristãos até, que o homem é bom sim, mas que é a sociedade, o meio que ele vive, que o corrompe. Só que muitos esquecem o seguinte: quando nós falamos do homem, nós estamos falando de um ser dinâmico. Ele consegue modificar o ambiente que ele se encontra. Agora, quando nós falamos da sociedade, ela é estática. Quem corrompe a sociedade é o homem que está inserido nela, e não a sociedade que corrompe o homem. Os homens, eles se corrompem pelo contato uns com os outros, mas a classificação de sociedade é corrompida pelo homem, e não o inverso. Então o homem é o responsável por toda a corrupção na terra. Isso mostra que a maldade veio do homem, e não veio da sociedade em si, porque ele forma essa sociedade e ele é o responsável por espalhar essa maldade no mundo. Queria que vocês acompanhassem comigo, ainda no Novo Testamento, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, que vai dizer assim: Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos séculos dos séculos. O que essa palavra aqui de Paulo a Timóteo, essa orientação de Paulo a Timóteo, ela diz? Que a salvação, ela não vem pelas nossas obras, elas não vêm por aquilo de bom que nós fizemos ou que nós podíamos ter feito, mas que ela vem única e exclusivamente pela graça de Deus. E essa graça não é porque eu mereça, não é porque eu fiz coisas boas,
mas sim porque Cristo, pela sua infinita misericórdia e bondade, resolveu se manifestar em nossas vidas. Quando nós acompanhamos em Atos, lá em Atos 16, vai falar de uma moça chamada Lídia, que o Senhor Jesus, na Bíblia, deixa bem claro que o coração dela foi aberto para que ela viesse entender essa mensagem do Evangelho. Então, quem abre o nosso coração para entendermos a vontade de Deus, a vontade de Cristo, é Ele mesmo, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Se Ele assim não fizesse, nós não conseguiríamos entender a sua palavra. Se os nossos olhos não fossem abertos, nós não conseguiríamos entender a sua palavra. É muito bem visto essa questão de endurecimento do coração quando nós vamos lá no Antigo Testamento e nós vemos a história do povo de Israel. Quando Deus, por muitas vezes, endureceu o coração de Faraó, para que Faraó agisse conforme a vontade que Deus queria manifestar através dele. Quando Deus ele age sobre o nosso coração, nós conseguimos manifestar essa bondade. Mas quando ele não age, não é possível. O homem por si só, ele é mau. E para fechar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: Vós estavas, ou vocês estavam, no caso na minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, então vai vir escrito vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Vou parar aqui um pouquinho. Nós precisamos entender, se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões e pecados, significa que nós não tínhamos condições de nos salvar, porque o morto não consegue agir por si mesmo. Lógico que aqui ele está falando de uma morte espiritual. Espiritualmente nós não tínhamos condições de chegar até a Deus. E aí, para finalizar, ele vai dizer lá no versículo 8 desse capítulo 2 o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, até as boas obras que nós realizamos não vêm de nós. Ah, mas e aquele espírita? E aquele kardecista? E aquele praticante do Islã que pratica boas obras? Toda boa obra que é feita, lá em Isaías 64, ele vai dizer que é como trapo de imundícia, porque nós somos como imundo para Deus. E aqui nós vemos que essa obra é manifesta porque Deus quis que nós manifestássemos ela. E não porque nós, por nós mesmos, conseguíssemos manifestar essa boa obra. Então que nesse ano de 2017, esse ano que está no seu início, que vocês possam entender o seguinte, que Deus é bom, o homem é mau. Sem Deus, nós podemos até tentar manifestar uma bondade, mas nós não conseguiríamos ser efetivos nessa tentativa. É Deus quem manifesta a bondade dele através das nossas vidas. E que você pare de viver essa vida de perde-ganha, onde um dia você crê que está salvo, outro dia, porque você pecou, você crê que não está mais salvo. E no outro dia você crê que está salvo, no outro dia você crê que não está mais salvo. Jesus disse que aquele que crer nele tem a vida eterna. E não terá a vida eterna, mas tem a vida eterna, porque a fé é um dom dele. Você não manifestou a fé porque você quis, você manifestou a fé porque Deus teve compaixão e misericórdia de você e te revelou essa fé. Então que Deus, que o Espírito Santo, eles possam consolar o seu coração. Que nesse ano de 2017 possamos nos abrir para esse amor e essa graça incomparável de Deus. Um abraço, valeu!